Eu gostaria de convidar agora o professor Bruno da Almeida, escritor, roteirista, professor da Rede Municipal aqui de Salvador, que está falando com a gente lá de Fortaleza. Bem-vindo, companheiro. Olá a todos e todas, muito obrigado, Nani. É um prazer participar dessa roda de conversa que tem sido muito proveitosa na troca de experiências, né? Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão conseguindo me ouvir bem com relação ao Sim, som, com relação à tá imagem? ótimo. Isso é Sim. fundamental para mim porque é sobre o que eu vou falar hoje, né? Eu vou conversar com vocês sobre a questão da tecnologia, de algumas tecnologias que a gente pode utilizar na sala de aula e tentar ressignificar esse aprendizado para o contexto da pandemia que nós estamos vivendo e das ameaças que nós estamos sofrendo em todos os âmbitos, seja na educação municipal, estadual, federal, com ensino à distância. Inicialmente, eu vou conversar com vocês sobre qual é o objetivo da nossa conversa mesmo, né? Eu queria relacionar o uso da tecnologia de vídeo ao contexto da sala de aula tradicional e ao contexto que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Eu sou Bruno da Almeida, sou escritor, mantenho um site chamado Fabuloso Cotidiano, de publicação de crônicas, né? E no canal do YouTube também, com vídeos em que eu preciso usar a tecnologia audiovisual para produzir material e conteúdo. E para a gente conseguir fazer isso, pelo menos com relação ao vídeo tradicional, a gente tem que saber alguns fundamentos, fundamentos básicos que eu vou explicar para vocês tanto no uso profissional quanto no uso amador mais simples. Né? Basicamente, tudo começa na produção de um vídeo que é fundamental para registrar as histórias que a gente produz. Eu acho que todo professor que já passou por isso, já viveu projetos pedagógicos fantásticos na sala de aula, na escola, mobilizou a comunidade, os alunos ficaram maravilhados com o que aconteceu, e depois a única coisa que você tem disso é uma fotografia, e essa fotografia não representa o que aconteceu. É apenas uma coisa que existe na sua cabeça e na memória coletiva daqueles que participaram. Mas, como você não gravou, você não tem uma ferramenta de vídeo para isso, você não consegue restabelecer novamente aquele processo e, ao mesmo tempo, você não resgata a memória cultural. Tem muitas vezes o professor que já tem uma certa estrada, olha, há 20 anos atrás eu criei um projeto maravilhoso, mas ninguém se lembra mais. Então a ferramenta do vídeo serve para registrar tanto a memória cultural quanto para estabelecer ferramentas pedagógicas de aprendizagem. E tudo começa aonde? Para poder produzir um vídeo educacional, você precisa de um roteiro. Só que o roteiro não é apenas a construção da história. Se você for apenas colocar o aspecto fílmico, o roteiro vai ter os capítulos e como você vai construir os capítulos. Eu vou falar sobre a Lei 10.639. Quem quiser ver um documentário que eu fiz, está no YouTube, chama-se Práticas Pedagógicas, a diversidade cultural na sala de aula, que eu realizei em 2009, já faz 11 anos, mas pode ser perfeitamente recuperável de assistir quando você entra e assiste ao filme. Está lá no YouTube, no meu canal, é muito fácil de você assistir. Eu entrevistei mais de 300 professores, no final foram 25 que a gente acabou fechando para poder fazer a gravação, em 29 escolas da região da Liberdade, em Salvador. E aí, quando você vai olhar o roteiro, tem lá capítulos, o que é a Lei 10.639, depois práticas que os professores já realizavam na sala de aula em torno da Lei 10.639 e da Lei 11.645, né, que versam tanto sobre a cultura africana, né, a cultura afro na sala de aula, no currículo escolar, como a cultura indígena também. E depois que você constrói esse roteiro técnico, dizendo as partes que você pretende mostrar, é necessário construir um roteiro de perguntas. E perguntar é fundamental, porque quando você sabe o que pergunta, você sabe qual é a resposta de acordo com a linha que a pessoa trabalha. Então, eu peço que vocês evitem, por exemplo, fazer perguntas abertas. Por exemplo, o que você pensa sobre educação? Quando você faz uma pergunta dessa, podem vir milhares de respostas. Então, ao invés de fazer uma pergunta aberta, você faz uma pergunta fechada. Qual o papel da Lei 10.639 na cultura de nossos educandos? A pergunta está bem fechada e você já vai obter uma resposta direcionada para o tema que você deseja trabalhar. E isso ajuda também, quando você faz a mesma pergunta, de você mesclar as respostas em uma fala de um entrevistado, um depoente, poder complementar a fala de outro. Então, o vídeo, ele tem coerência narrativa quando você sabe o que pergunta, né? E como, né, o Coelhinho disse para Alice, né?
do Steve Carell, em A Lista dos Países das Maravilhas, quando ela pergunta qual caminho seguir, a setinha da esquerda e da direita, e ele responde, quem não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, o roteiro de perguntas é fundamental na produção de um roteiro, de um vídeo educacional, para que a resposta seja mais próxima do objetivo que você pretende atingir. Além da questão do roteiro, é fundamental a captação do som, que é o que a gente está fazendo agora. Eu perguntei se vocês estavam me ouvindo bem, porque eu estou utilizando, não sei se eu consigo colocar aqui para vocês assistirem. Vou tentar puxar aqui, que é um microfone. Esse microfone direcional, ele tem um ângulo de captação de apenas 30%. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar e captar um ângulo que vai partir dele até a sua boca e vai tentar minimizar as interferências do ambiente. Se você não quiser usar um microfone direcional ou a questão de custo mesmo, eu utilizo por uma questão de trabalho mesmo. Como eu trabalho com documentário, trabalho com produção de videoclipes, eu tenho esse microfone. Mas se você não tem, você usa esses microfones que vêm nos fones de celular, porque eles são muito melhores de utilizar do que o áudio do notebook. Se você utilizar o áudio do notebook, geralmente dá muita interferência, porque diferentemente de um microfone direcional, que tem um ângulo de abertura de 30 graus, os microfones integrados de notebook e até de celular, eles são omnidirecionais. O ângulo de abertura é de 180 graus. Isso quer dizer que todo o ambiente vai ser captado. É filho gritando, é a descarga do banheiro aparecendo, e o som começa, às vezes, uma interferência da própria eletrônica, das frequências de ondas de rádio do celular, tudo isso acaba fazendo ruído. Então, em vez de você usar o som direto do celular ou o som do notebook, eu recomendo que você use o som desses fones de ouvido. E como saber se esses fones de ouvido servem para você fazer essas webconferências que a gente está fazendo agora, streaming para o YouTube, o Facebook, o Instagram, ou até mesmo para produção de vídeo. Verificando o tipo do conector. Eu até selecionei 2 aqui. Se você tem um conector, se eu consigo aproximar aqui para vocês verem, que só tem 2 pontinhos, né? Que pode ser de qualquer cor, pode ser vermelho, preto, nesse caso aqui é vermelho. Só tem 2 pontinhos no conector. Isso significa que ele é apenas um fone de ouvido e ele não vai ter microfone embutido. Mas se você for olhar esses outros, geralmente os cabos da Samsung, né, os fones da Samsung nos celulares, da Motorola, para iPhone, ele tem 3 pontinhos de cores diferentes. Esses 3 pontinhos significa que esses fones eles têm microfone integrado e fica mais próximo da boca. Esse aqui ele está desabilitado porque eu estou usando microfone direcional. Mas se eu fosse usar o microfone do fone, é muito melhor e pega muito menos interferência do que o microfone direto. Então, para gravação de vídeos da escola, ou você utiliza um microfone profissional ligado diretamente ao celular ou uma câmera, ou você usa, geralmente, esses fones específicos para celular, porque eles vão ter uma captação melhor. Até aí, tudo bem? Com relação à luz, aí eu quero fazer uma observação. A gente está aqui com várias carinhas aparecendo, né? E eu queria destacar 2 pessoas que estão usando uma luz maravilhosa hoje, que é a Rosaura e o Adelmo, de muitos outros que também estão. Mas eu faço questão de chamar a atenção da luz que a Rosaura está utilizando, que é uma luz natural. A parede dela é branca, me parece que a luz está vindo para frente e atrás tem um sofá somente a parede. Perfeito. Para que a luz natural possa ser utilizada, a luz tem que estar vindo na sua direção. A luz tem que estar vindo em você. E você deve evitar muito qualquer luz atrás. Porque qualquer luz atrás vai fazer com que o contraluz escureça o seu rosto. É o que estava acontecendo com o Walter, acho que ele tirou aqui o vídeo, mas a janela tão grande, aparecendo a luz exterior, que vinha atrás do rosto dele, quando ele se aproxima ou se esconde, escurece o rosto completamente. Então você não precisa de uma luz profissional para poder produzir um bom vídeo. Basta que você não coloque a luz contra o seu rosto. Isso é fundamental. Eu estou usando agora, por exemplo, uma luz artificial. Eu vou desligar uma luz, são 2 luzes, no ângulo de 180 graus para poder deixar a visibilidade boa. Eu vou tirar uma luz para vocês perceberem a diferença. Cai um pouco, mas ainda fica boa. Agora eu vou tirar a luz artificial e vou deixar só a luz do quarto. Perceberam? Ficou completamente diferente.
E isso acaba prejudicando o vídeo. Por que acaba prejudicando o vídeo? Sempre, qualquer ruído que tiver de som ou de luz, a pessoa vai deixar de prestar atenção no que você está falando, no que você está fazendo, para efetivamente deixar que as interferências prejudiquem a visibilidade. Vou acender novamente aqui. Pronto. Então você tem uma boa luz, tem um bom som, tem um roteiro e vai gravar. Ao gravar, os recortes são feitos com aplicativo de edição. Não vai ser possível a gente falar aqui sobre edição, porque é um assunto muito longo. Mas, basicamente, você precisa preservar a pessoa que é filmada, tirando elementos de vacilação, porque quando a gente está gravando, é muito comum a gente ficar dizendo ficar com vergonha, gaguejar, demorar para falar. Então, você realizar esses cortes para preservar a fala do depoente. Né? Basicamente isso. Mas, o que está acontecendo? Na produção de vídeos educacionais, quando a gente fala do contexto da pandemia, vem um problema muito grave, que é a educação à distância. E o problema em si não é nem a educação à distância, eu vou entrar no segundo ponto da minha fala, que é a questão da uberização da educação. A gente viu isso acontecer com os taxistas, né, que começaram a perder direitos quando os motoristas de aplicativos passaram a dominar o mercado, e agora os entregadores de comida, que fizeram uma greve na semana passada, que foi os breaks da PPs, pedindo, enquanto reivindicação, o direito de comer. Não sei se vocês acompanharam o noticiário. A precarização é tanta que fazia como item de pauta de uma greve uma alimentação decente por dia. Então, essa uberização do trabalho, ela acontece agora na educação na pandemia. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho de uma universidade que eu trabalhei em Salvador, antes de assumir a prefeitura, eu dava aula numa universidade privada, e quando eu comecei a trabalhar nessa universidade há 12 anos atrás, o meu salário era de R$6.000. E aí foi colocada o modelo de educação à distância para as minhas disciplinas, que era teoria da comunicação 1 e 2 e língua portuguesa 1 e 2. Meu salário caiu para R$1.800. Porque a grande questão da educação à distância não é em si um modelo educacional, mas a tentativa de, neste modelo, ampliar a sua carga de trabalho, você acaba trabalhando muito mais do que o normal, e reduzir o seu trabalho, porque o que você produz ele é oferecido em uma escala muito maior do que de uma sala de aula. E nós estamos sendo empurrados um pouco para esse modelo, né, diante do contexto da pandemia. Em Salvador, o prefeito da ACM Neto e até o governador Rui Costa propuseram colocar aulas na TV aberta como conteúdo de educação à distância para que os educandos pudessem finalizar o ano letivo. E nas escolas particulares do Brasil inteiro, os professores das escolas particulares estão sendo obrigados a dar aula na educação à distância, porque muitas escolas particulares não pararam, e gravar vídeos. Aí que vem um problema muito grave. Qual é o problema de você gravar e produzir esse material em larga escala? É que você vai deixar de ser protagonista do processo e da regência de sua classe. E isso vai ser feito em larga escala e, ao mesmo tempo, vai criar problemas salariais para o professor. Então, é a oportunidade, uma janela que os empresários, que como a Tiana falou, que já fizeram com o Alfibeto e muitos outros pacotes educacionais, como a professora Rosa bem colocou, de aproveitar, entre aspas, essa janela de oportunidades, tirar direitos do trabalhador e tirar o salário dos professores. Mas dentro de uma perspectiva coletiva, de construção coletiva e de luta, de que maneira nós, professores, podemos reagir diante disso? E o que eu tenho proposto é o chamado modelo presencial conectado. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nenhum professor, na minha avaliação, e na avaliação de muitos professores que defendem que essa necessidade do EAD não destrua a carreira, o salário e a empregabilidade dos professores, é fazer com que as aulas continuem tendo um horário determinado e que, ao mesmo tempo, você continue tendo a mesma carga horária que você foi contratada, seja 20 horas, 30 horas, 40 horas, e que os horários de trabalho sejam os mesmos e que a carga de trabalho seja a mesma. Então, nós estamos tendo uma atividade que está acontecendo agora pelo Zoom. Começou às 15 horas, vai até às 18. É a carga horária do professor. O que tem acontecido com muitas pessoas da rede particular é que eles não estão, eu até escrevi uma crônica sobre isso e publiquei na minha coluna Fabuloso Cotidiano, é que eles estão ganhando 3 vezes menos porque as escolas particulares estão unificando as sedes, principalmente as redes de ensino, as grandes redes de ensino, tem várias escolas, aí coloca um professor que dava aula para 30 alunos para dar aula para 200 alunos, aí ele acaba ganhando só pela hora trabalhada, e ao mesmo tempo ele triplica o trabalho, porque os alunos ficam mandando mensagens o dia todo nos fóruns, mandando e-mail, tirando dúvida, e ele perde, inclusive, a relação de trabalho. Ele trabalha mais e ganha menos. Então, como nós, professores, podemos fazer diante
dessa iminência, onde muitos estados, como aqui no Ceará, que está tendo aula à distância mesmo com a pandemia, os professores estão tendo que trabalhar em casa, e professores que estão aguardando a pandemia acabar para o modelo voltar. Eu defendo que a gente faça aulas presenciais, como estão sendo feitas agora aqui, e com o professor interagindo com os educandos, como está acontecendo aqui. Qualquer dúvida que você tenha, tem um chat, que você fala com uma pessoa naquele momento. Se você vai planejar aula em casa, você vai planejar no mesmo tempo que você foi contratado na sua escola. E, da mesma forma como o poder público, como as prefeituras, os governos estaduais, pagam pela infraestrutura da escola, seja luz, segurança, estrutura, o poder público também tem que prover essa estrutura para o professor dar aula em casa e os alunos também possam assistir essas aulas. Os alunos muitas vezes não têm internet, não têm tablet, não têm celular. Então, nós devemos, numa concepção de continuar mantendo a nossa empregabilidade e os contratos de trabalho que foram duramente conquistados, né, através de muita luta, não deixar que a EAD tome conta e avance ao ponto de nos substituir. E nesse modelo que a gente está vivendo hoje, o convite para aqueles professores que já estão sendo pressionados a dar aula à distância, porque precisam, né, da rede privada principalmente, e nos estados em que a EAD está acontecendo, de que a gente coloque como marco regulatório as leis que conquistamos duramente, como a lei da reserva de jornada. O professor que trabalha 40 horas, 40 horas, um terço deve ser para planejamento, e não para ficar respondendo o aluno. E os 2/3, uma parte de regência de sala de aula e outro momento para tirar dúvidas. Se a gente não se posicionar dessa forma, vai acontecer um turbilhão. Vai acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com a uberização dos motoristas de aplicativo, depois com os entregadores de comida. Vai chegar um dia que a nossa profissão vai se destruir tanto que a gente, infelizmente, vai acabar tendo que fazer greve, como os motoristas de aplicativos fizeram e os entregadores de comida, para ter uma comida decente na mesa. Então, a gente tem que estar muito atento na construção coletiva dessas aulas presenciais, conectadas, e, ao mesmo tempo, os perigos da EAD diante das tecnologias de ensino. Então, eu por aqui mesmo vou encerrar. Desculpe ter falado demais, mas era muita coisa para se condensar em 10 minutos. E ontem, o SESC daqui do Ceará, eu mandei um projeto no início do ano de produção de vídeos educacionais, que foi agora remodelado para educação à distância. E são 15 horas, né? São 5 dias, de segunda a sexta, a partir do dia 27. As inscrições são gratuitas, quem quiser participar, onde eu vou explicar esse processo todo de produção de roteiro e como esse processo de produção de vídeos conectados para a aula à distância, mantendo as mesmas relações de trabalho que a gente tem na escola tradicional, no ensino, entre aspas, convencional, possam ser garantidos. É basicamente isso. Muito obrigado.